Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é o Lucas Santana e eu gostaria de convidar você nesse momento a louvar o nome do Senhor. Gostaria de convidar você nesse momento a de fato fechar os seus olhos e impor ao seu coração a vontade de agradar ao Senhor, a vontade de agradecer ao Senhor, a vontade de ser grato ao Senhor. Que Deus possa fazer parte desse momento da sua adoração, que Deus possa de fato fazer parte nesse momento do seu louvor. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós estamos começando esse culto e nós pedimos, Senhor Deus, a Tua graça sobre nossas vidas. Pedimos, Pai, que o Senhor possa, Pai, movimentar os nossos corações e que da mesma forma, Senhor Deus, o Senhor possa, Pai, nos fazer, Pai, ficar fixados, Senhor Deus, os nossos olhos em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, fique na santa paz de Deus e que você possa adorar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus, vamos aproveitar esse momento para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Esqueça o ódio, esqueça a dor. Vem cantar conosco uma canção de amor. Esqueça o ódio, esqueça a dor. Vem cantar conosco uma canção de amor. Não adianta, Satanás, não adianta. Não adianta que você não vai vencer. Não adianta, Satanás, não há. Porque o sangue de Jesus tem mais poder. Esqueça o ódio, esqueça a dor. Vem cantar conosco uma canção de amor. Esqueça o ódio, esqueça a dor. Vem cantar conosco uma canção de amor. O anjo do Senhor é poderoso. Não há quem possa derrotar. O anjo do Senhor é poderoso. Não há quem possa derrotar a doença. O demônio sai quando o anjo do Senhor quer operar. Mas a doença sai, o demônio sai quando o anjo do Senhor quer operar. Só Deus faz a alma feliz. Só Deus faz a alma feliz. Quando Ele passa, tudo se acalma. Só Deus faz a alma feliz. Esqueça o ódio, esqueça a dor. Vem cantar conosco uma canção de amor. Esqueça o ódio, esqueça a dor. Vem cantar conosco uma canção de amor. Vem cantar conosco uma canção de amor. Vem cantar conosco uma canção de amor. Aleluia, glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as
as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. 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 Aleluia, glória a Deus. É bom nós louvarmos o nome do Senhor com todo tipo de estilo, qualquer tipo de música. Nosso Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus. Vou declarar que nós só temos um mediador, Cristo nosso Senhor, nosso único Salvador, o único que pode verdadeiramente salvar a vida do homem. Aleluia, Senhor. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Jesus, és meu amado. Jesus, nunca te deixarei. De um lamaçal fui resgatado, me firmou na rocha, e agora eu sei. Declare: te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Te amo, te amo, te quero,
Haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Oh, aleluia. Te amo, te quero, haja o que houver, jamais te deixarei. Meu amigo, meu Salvador, enquanto eu viver, te adorarei, Senhor. Pai, que só possa, Deus, ouvir o nosso clamor, Senhor. Posso ouvir, Senhor, o nosso clamor, Senhor. O clamor da tua igreja, Pai. Só posso ouvir, Pai, o clamor da tua igreja, Senhor Deus, nesses dias, Senhor. Uma coisa nós temos certeza, Pai. O Senhor não perdeu o controle das coisas, Senhor Deus. O Senhor não perdeu o controle das nossas vidas, Senhor Deus. Mas nós te pedimos, Senhor Deus, sara a tua terra, Senhor Deus. Sara a tua terra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos falar então sobre a segunda vinda de Cristo. E hoje eu gostaria de expor com os irmãos sobre os elementos da segunda vinda. E convido você a abrir a sua Bíblia lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. E antes de falar essas coisas, eu gostaria de comunicar uma frase para vocês. E essa frase é para você ter noção o que será na segunda vinda. Porque na sua segunda vinda, Cristo colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e triunfará sobre eles. É aquilo que Paulo anuncia para nós na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 25. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, vai comunicar para nós dizendo o seguinte: não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que ele dormiam. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de destacar aqui com os irmãos brevemente, rapidamente, 3 pontos acerca da igreja de Tessalonicenses. Na leitura aqui bíblica nós já pegamos alguns pontos quanto a isso. No próprio verso 13 vai demonstrar a desesperança que o povo de Tessalônica está vivendo.
Essa desesperança, irmãos, é por causa de uma coisa só. Essa desesperança é porque eles não conhecem a Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque o próprio Paulo, ele aborda tanto para gregos quanto para romanos o fato de não haver esperança. Quando ele escreve ali a carta aos Efésios, ele fala sobre isso. Fala tanto para esses homens que viviam sem esperança. E hoje, assim como os irmãos de Tessalônica, muitos vivem sem esperança. Muitos estão vivendo esses dias onde não tem esperança, e a maior de todas as esperanças, a esperança da vinda de Cristo. A esperança que possa haver algo depois dessa morte. Os irmãos de Tessalônica, eles tinham uma tristeza, e o que me chama a atenção é que quando fala sobre essa tristeza, fala sobre uma tristeza contínua. Uma tristeza que não poderia fugir do peito deles, uma tristeza que não poderia fugir da mente deles. Eles eram tristes porque eles não tinham isso com eles. Eles eram tristes porque eles não tinham essa certeza. Eles eram tristes porque eles não sabiam o que o nosso Deus podia fazer. E Paulo vai falar um pouco sobre isso. Até porque, assim como os estoicos naquela época eles criam o seguinte, que não havia futuro para o corpo, logo o corpo era só uma prisão da alma. A visão deles é que o corpo em si, depois da morte, não valeria de nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Por isso que esses homens agiam com desespero. Por isso que no verso 13 vai falar para nós sobre o desespero desses homens. Sabe por quê? Porque não conheciam a Deus. E muitos nos dias de hoje estão desesperados com essa pandemia, sabe por quê? Porque não conhecem a Deus. O segundo ponto acerca dos irmãos de Tessalônica é trazer a sua lembrança sobre essa tristeza sem esperança. Primeiro, eles estavam desesperançosos quanto à vinda, e agora eles estão o quê? Tristes. Porque eles não veem esperança. Eles estão tristes porque não creem na parousia. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é bem interessante quando nós lemos aqui o próprio verso 13, que diz o seguinte sobre a respeito daqueles que estão mortos. Muitos estavam desesperados porque pensavam o seguinte: meu ente querido se foi, agora já era. Ele não vai poder participar desse momento grandioso. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que quando nós falamos sobre essa tristeza sem esperança, existem dois problemas muito sérios que acontecem na igreja de Tessalônica. O primeiro problema é exatamente referente a esses mortos que são mortos antes. Aqueles que morreram antes da vinda de Cristo. Esses homens estão desesperados. A visão dele é que esses homens serão excluídos dessa gloriosa vinda de Cristo. Eles não iriam ver essa gloriosa vinda. Assim como o segundo ponto, que já é um ponto mais cronológico, que nós vamos entender o seguinte, que muitos estavam com medo dessa parousia. Estavam com medo de serem pegos desprevenidos. Vivemos em dias como os dias de Tessalônica, homens com medo de serem pegos com a boca na botija, homens com medo de simplesmente ali serem pegos desprevenidos na vinda do Senhor. As pessoas estão com muito medo, porque muito de nós estamos com medo, irmãos, porque nós não temos uma coisa muito séria. Sabe o que é que nós não temos? A certeza da salvação. Porque se nós tivéssemos a certeza da salvação, não estávamos como os irmãos de Tessalônica, desesperados. Como é que nós vamos estar? Pois estaríamos como John Wesley estava,
Quando foi perguntado para ele como ele gostaria de estar quando Cristo voltasse, ele disse o seguinte: eu gostaria de estar como eu estou todos os dias, porque todos os dias eu estou esperando a volta do meu Senhor. Como é que você gostaria de estar? Não é como eu gostaria de estar, irmão. É como eu estou no dia da vinda do Senhor. Porque aquele que é santo, que se santifique mais. A mensagem, irmãos, dada a nós é disso que é fascinante. E esquecemos de uma coisa gratificante, esquecemos de algo que Deus deixa bem claro para nós. Esquecemos, irmãos, que é Ele que traz a segurança da nossa salvação. Os irmãos de Tessalônica estavam vivendo esses tempos. Outra coisa também que eles estavam vivendo. E outra coisa que eles esqueceram, o próprio Paulo anuncia para nós aqui no verso 15, dizendo o seguinte: dizemos a vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou melhor dizendo, essa revelação de Deus, ela traz esperança para nós. Sabe qual é a maior discussão da religião hoje? A maior discussão da religião hoje é o destino da alma. Para onde você vai? Uma coisa que me chama a atenção é que por muitos lugares você pode fazer uma pesquisa. Muitas religiões não vai te dar um destino certo no fim da sua vida. Mas Cristo, Ele nos dá um destino depois da morte. Cristo, Ele diz para nós que nós estaremos com Ele. Cristo nos dá uma segurança. Cristo nos dá uma segurança, irmãos, que quando chegar aquele dia em que nós não conseguimos mais enxergar o alvorada, quando chegar aquele dia, irmãos, que nós fecharmos os nossos olhos, nós temos certeza que nós estaremos com Cristo. E essa segunda vinda, irmãos, nós temos que destacar algumas coisas. Quando nós falamos sobre parousia, quando nós falamos sobre isso, muitos testificam que isso significa exatamente a vinda de um rei. No grego clássico vai falar sobre a vinda de alguém. No grego helenista, um pouquinho mais na frente, vai falar sobre a vinda de um imperador. Mas Paulo vai tecer conosco aqui não só sobre esse tipo de vinda, ele vai falar sobre a vinda de um Deus. A parousia aqui não é para falar sobre o retorno de alguém. A parousia aqui não é para falar sobre o retorno de um rei. A parousia aqui não é para falar só sobre o retorno de um imperador. Mas a parousia aqui é para falar sobre o retorno daquele que é rei dos reis. A parousia aqui é para falar sobre o retorno daquele que é Deus. O que nos chama a atenção, irmãos, nisso tudo, é que foi nesse contexto que Paulo utiliza essa palavra, e ao utilizar essa palavra, Paulo deixa algo bem claro para nós, bem claro que é abordado no nosso coração, quando ele diz para nós sobre essa vinda e que nós seríamos salvos. Paulo, quando fala sobre essa vinda, ele fala sobre salvação. Paulo, quando fala sobre essa vinda, ele fala sobre serviço. Paulo, quando fala sobre essa vinda, ele fala sobre estabilidade. Paulo, quando fala sobre essa vinda, ele fala principalmente sobre consolo. Seremos consolados por ele. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Assim como Russell Champlin destacava um pouco sobre esses elementos da vinda dele, Russell Champlin dizia para nós que quando essa vinda estiver próxima, existem algumas coisas que nós, crentes, deveríamos estar de olhos. Primeira coisa, nós deveríamos amar de fato a vinda do Senhor. Nós deveríamos de fato querer essa vinda. Segundo ponto é dizer que nós deveríamos estar esperando essa vinda. Nós deveríamos estar esperando por Ele, esperando o retorno dEle. O terceiro ponto é dizer para nós que nós deveríamos aguardar a Cristo. Aguardar, irmãos, podermos olhar ali, irmãos, a face do nosso Senhor. O quarto ponto é exatamente expressar a vinda de Cristo.
Esse expressar, irmãos, é destinado ali para nós, mais na frente, quando a igreja começa a suscitar, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O próprio Champlin vai destacar aqui o quinto ponto, que é exatamente continuar orando para que isso seja desenlaçado. Continuar orando, irmãos, para que isso aconteça. Qual foi a última vez, irmãos, que nós oramos para a vinda de Cristo? Qual foi a última vez que nós dobramos nossos joelhos e dizemos: Senhor, volta? Nós estamos muito parados, estamos muito, irmãos, fincados nessa terra. Estamos muito, irmãos, abraçados com este mundo. O outro ponto, o sexto ponto, é que nós deveríamos estar preparados para essa vinda. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você tem feito nesses dias? Como tem sido a tua vida? Porque Ele mesmo diz para nós que em breve retornaria. Como eu disse na última pregação, por que julgas? Por que julgas, irmãos, que Ele vai demorar? Por que julgas que Ele não vai retornar hoje? Por que julgas que Ele não vai retornar agora? Irmãos, que nós vamos nos preparar para essa vinda do Senhor. Nos preparar para esse grande dia. E o sétimo e último ponto é que nós deveríamos vigiar a respeito. Irmãos, quantos de nós não estamos mais vigiando? Quantos de nós deixamos de ser vigias? Quantos de nós não estamos mais olhando para o nosso eu, para o nosso ego? Quantos de nós não estamos mais olhando para o nosso coração? Quantos de nós, irmãos, não estamos mais olhando para nós? Quantos de nós só conseguimos olhar para os outros? E é muito interessante falar sobre isso. É muito interessante nós falarmos sobre isso, porque esses elementos que Champlin destaca para nós é para trazer a nossa lembrança, irmãos, de que sim, Cristo vai voltar. Mas Paulo, ele destaca algumas informações preciosas nesse texto para nós. Paulo vai dizer para nós algo lindo ao dizer o seguinte: não é a alma que dorme na hora da morte. Isso é muito forte, irmãos. Desculpe-me aqueles que creem no sono da alma. Desculpe-me estes que creem nisso. Mas isso, infelizmente, não tem muito fundamento bíblico. Paulo vai dizer bem claro para nós que simplesmente, irmãos, não é a alma que dorme na hora da morte, mas é o nosso corpo que estará dormindo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembre-se do rico glutão. Quando morreu, ele foi para onde? Foi direto para o inferno. Lembre-se, irmãos, daquele ladrão lá na cruz, aonde Cristo fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, quando nós morrermos aqui, no fechar de olhos e abrir de olhos, nós estaremos no seio de Abraão. Nós estaremos naquele lugar preparado. Deixa eu falar uma outra coisa para você: nós estaremos com Cristo. E eu convido você a pensar um pouco sobre isso. Quando nós falamos sobre sono, é destacado algumas coisas para nós. É aquilo que Paulo fala para nós lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 8, dizendo: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Temos, pois, confiança que nós não vamos estar no corpo, mas estaremos habitando com o Senhor. Essa é a confiança do cristão. Essa, irmãos, deve ser a minha e a sua confiança. E quando nós falamos sobre sono, eu gostaria de destacar 3 pontos sobre essa visão de sono. Nós, quando falamos sobre sono, o primeiro ponto é falar sobre o descanso. Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz o seguinte para nós: então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante.
Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Irmãos, que coisa mais linda. Pois todo aquele que morre agora vai descansar com seu Senhor. Tem um descanso das suas mazelas, tem um descanso das suas fadigas, tem um descanso das suas dores, tem um descanso dos seus sofrimentos. Quando nós falamos de sono, irmãos, nós estamos pressupondo, falando sobre renovação, falando sobre renovo, aquilo que o sono nos traz. E se lembre como é que Paulo testifica como será esse corpo. Esse corpo será imortal, esse corpo será incorruptível, esse corpo será glorioso e esse corpo será celestial. Paulo deixa bem claro para nós como será esse corpo. E quando nós falamos sobre sono também, nós falamos sobre uma expectativa que todos nós temos. Todos nós, quando dormimos, irmãos, nós temos a expectativa de acordar. Ninguém tem expectativa de morrer dormindo. E sobre isso eu gostaria de falar uma coisa para vocês. O mesmo corpo que desce à tumba hoje, quando a trombeta soar, ele vai sair da tumba também. O mesmo corpo que nós temos hoje, ele vai sair da tumba quando a trombeta soar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei como Deus vai fazer isso, porque muitos já morreram há muito tempo. Talvez esteja em verme, já dentro de barriga de verme, já. Não sei como posso testificar essas coisas, mas aquele que criou todas as coisas, aquele que, de acordo com o falar da sua boca, cria, recria e traz existência, esse fará isso. Esse vai trazer um corpo incorruptível. Esse vai trazer um corpo imortal. Esse vai nos dar um corpo celestial. Esse vai nos dar um corpo glorioso. Paulo mesmo testifica, pois seremos semelhantes ao nosso Senhor. Uma coisa que nós deveríamos estar olhando para esses dias é sobre isso, irmãos. Desculpe-me falar essas palavras, mas não existe depressão para aqueles que esperam a vinda de Cristo. Não existe depressão para aqueles que esperam a vinda de Cristo. Muitos de vocês até vão achar ruim essa palavra que eu utilizei agora, mas deixa eu te falar uma coisa. O próprio Paulo testifica para nós que algo para ser retirado de nós, seja doença, enfermidade, é a esperança da vinda de Cristo. Irmãos, essa esperança, ela acaba com qualquer tipo de adversidade. Uma coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem com isso tudo é que quando nós passarmos para a glória, os mortos em Cristo, eles simplesmente estarão na glória com Cristo. Além disso, Paulo fala que os remidos não poderiam vir com Cristo se já não estivessem com Ele. Irmãos, como é que os remidos vão vir com Cristo sobre as nuvens se eles não estivessem com Cristo e estivessem dormindo? Então os mortos, irmãos, estarão na glória com Cristo. Deixa eu falar outra coisa para você. O livro de Apocalipse testifica algumas coisas para nós. O livro de Apocalipse fala o seguinte, que as almas do céu clamam. O livro de Apocalipse fala para nós que aqueles que já estão na glória, eles vão descansar de suas fadigas. O livro de Apocalipse vai testificar para nós que eles vão ver a face de Cristo. O livro de Apocalipse vão falar para nós que esse povo vai trabalhar. O livro de Apocalipse vai dizer para nós que esse povo vai reinar. Muitos pensam que no céu vamos ficar ali estáticos, parados. Mas não, irmãos. Os mortos em Cristo virão com Ele na glória. E deixa eu te falar uma coisa. Os mortos em Cristo hoje, eles não têm desvantagem contra os vivos. Sabe por quê? Porque o próprio Paulo testifica para nós. Eles vão ressuscitar primeiro. Irmãos,
o corpo deles vão ser modificados primeiramente. Ou melhor dizendo, os mortos, eles serão transformados antes dos vivos. Como Paulo testifica na sua primeira carta aos Coríntios, lembrando para os irmãos, isso vai ser no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo, irmão. Vai ser algo glorioso. Quando nós falamos sobre a ressurreição dos mortos, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 17, verso 32, que diz o seguinte: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Havia um grande problema, irmãos, com os irmãos de Tessalônica. Os irmãos de Tessalônica, eles tinham um agravamento com isso tudo. Eles tinham um problema com ressurreição. Assim como todo grego e romano também. Os gregos tinham esse problema com ressurreição. Nós vemos aqui que quando Paulo estava pregando, as pessoas estavam vindo, mas quando Paulo fala sobre a ressurreição, o pessoal já não dá crédito e zomba dele. E eles ali, de fato, irmãos, não estavam crendo muito nisso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição também. O próprio Paulo fala para nós isso na primeira carta aos Coríntios, quando ele fala o seguinte: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo já estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiam. Paulo vai deixar bem claro: Cristo ressuscitou, e essa é a garantia que nós ressuscitaremos também. Assim como aconteceu com Cristo, irmãos, isso acontecerá conosco também. E como isso vai acontecer? Como vai acontecer a ressurreição dos mortos na sua segunda vinda? O livro de João, capítulo 5, verso 28, diz para nós: os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ou melhor dizendo, sabe o que, irmãos? O Senhor virá mediante uma palavra de ordem. Vai ressoar uma palavra de ordem e o Senhor virá. Verso 16 vai dizer para nós que Ele virá mediante a voz do arcanjo. Cristo, irmãos, virá mediante ao ressoar da trombeta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No Império Romano, eles usavam as trombetas para anunciar que alguém estava, o que, irmãos? Que alguém importante estava chegando. No Império Romano, quando tocava uma trombeta, as pessoas falavam: olha, agora chegou alguém de posse, agora chegou alguém de status. Com o som da trombeta, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Com o som da trombeta, o livro de Sinfonias deixa bem claro para nós que Cristo descia ao encontro do seu povo. Perdão, o livro de Êxodo fala que Cristo descia ao encontro do seu povo. Em Sinfonias fala que Cristo descia para resgatar o seu povo. Esse som, irmãos, da trombeta vai ser o som claro, irmãos, da vinda de Cristo. Deixa eu falar outra coisa para você acerca do arrebatamento, e assim já estarei encerrando.
Atos capítulo 8, verso 39, diz o seguinte: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Sabe como é que vai ser o arrebatamento, irmãos? O arrebatamento, irmãos, vai ser rápido. Não vai dar tempo. Vai ser repentino. Vou falar de novo, irmãos. Não vai dar tempo. O arrebatamento, irmãos, vai ser com força. O arrebatamento, irmãos, vai ser forte. O arrebatamento, irmãos, vai ser para um novo lugar. Esse arrebatamento, irmãos, vai acontecer. É como nós vimos aquele homem que foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis. O próprio Paulo testifica: não sei se em corpo ou fora do corpo, só sei que eu subi ao terceiro céu. Não era permitido esse homem falar alguma coisa. E nós vivemos em dias onde as pessoas têm falado muito sobre esse céu. Pois quantas vezes já foram lá? Irmãos, entenda uma coisa. Esse dia vai chegar. E sabe como é que vai ser a eternidade com o Senhor? Vai ser como as bodas do Cordeiro. Eu gostaria que você lembrasse um pouco como é que acontecia as bodas do Cordeiro. As bodas, irmãos, as festas das bodas, eles aconteciam assim. Era uma festa que tinha uma hora para começar, mas normalmente não tinha hora para terminar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acontecia algumas coisas nesse tempo de festa das bodas. Nas festas das bodas, irmãos, o noivo, ele fazia ali primeiramente o compromisso com a sua noiva. E sabe o que é esse compromisso, irmãos, com a sua noiva? O noivo, quando faz esse compromisso claro com a sua noiva, é o compromisso que Cristo fez com a igreja. Depois desse compromisso com a noiva, existia o pagamento do dote para a noiva. O pagamento do dote pela noiva. E sabe o que acontecia, irmãos? Foi isso que Cristo fez lá na cruz. O pagamento do dote. Depois, irmãos, desse pagamento do dote, existia o cortejo do noivo, onde os amigos acompanhavam ele com músicas até chegar à presença da noiva. Ali, irmãos, as músicas eram suadas. E deixa eu te falar uma coisa: Cristo virá com os anjos e com seus remidos ao som das trombetas. E o que nos chama a atenção, irmãos, quando nós falamos sobre isso tudo, é que quando o noivo chega, há então ao início da festa das bodas. Quando Cristo retornar, irmãos, nós seremos um só. Nós seremos uma só família. Nós, irmãos, seremos um só rebanho. Quando Cristo retornar, irmãos, não vai ter como ter divisão entre nós. Deixa eu te falar uma coisa para você. Quanto a essa eternidade, o encontro vai ser glorioso. A segunda vinda, irmãos, vai marcar o fim de toda e qualquer tipo de oportunidade. Quando Cristo ressurgir nas nuvens, tem uma má notícia para dizer para muitos: já não dá mais. Porque quando ele vir sobre as nuvens, irmãos, ele não vai estar aqui para salvar mais. Ele vai vir para julgar. Vou falar de novo, irmãos, não vai dar tempo. Então você, irmãos, aprenda uma coisa. Se está puro, faça o quê? Se purifique mais. Se está sujo, se purifique. É tempo de você mudar o seu coração. É tempo de você transformar o seu coração. Pois Cristo logo virá. Logo, irmãos, nós ouviremos o som da trombeta. E por último,
eu gostaria de falar uma coisa que Paulo testifica para nós na primeira carta aos Tessalonicenses. Consolem-se, pois, uns aos outros com essas palavras. Sabe qual é o consolo? O consolo que nós estaremos ao encontro de Cristo. Nós estaremos com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Isso deve encher o nosso coração de consolo. Por quê? Porque nós estaremos com nosso Senhor. Nós estaremos com aquele que nos criou. Nós estaremos com aquele que nos chamou. Nós estaremos com aquele irmãos que nos predestinou. Nós estaremos, irmãos, com aqueles irmãos que nos limpou. Nós estaremos com aquele que nos justificou. E nós estaremos com aquele irmãos que há de nos glorificar. Nós estaremos com este. E eu termino a palavra com as palavras de William Hendrickson, que diz o seguinte: nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos uma viva e bendita esperança, temos uma muito linda herança, temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celeste, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna. Irmãos, existe algo precioso esperando por nós. Existe algo precioso esperando por nós. O céu nos espera e é para lá que nós vamos. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai, eu te agradeço, Senhor Deus, por esse momento de poder louvar, Senhor Deus. Por esse momento, Pai, de poder, Senhor Deus, ouvir do Senhor que o Senhor tem esperança para nós. Porque nós vivíamos de fato sem esperança, Senhor Deus. Mas através da tua voz, Senhor Deus, temos esperança novamente. E eu te peço, Senhor Deus, nesses dias, Pai, traz consolo ao coração dos meus irmãos. Aquele que está aflito, Senhor Deus, nesses dias, Pai, de pandemia. Aquele que está desesperado, Senhor Deus, que possa saber de uma coisa: o Senhor não perde nenhuma de suas ovelhas. Que possa ter a noção, Pai, que o Senhor coloca elas sobre a sua mão e ninguém tira elas da sua mão. Que possa ter noção, Pai, que o Senhor é bom pastor. Que possa ter a noção, Senhor Deus, que o Senhor cumpre com as suas palavras e cumpre com as suas promessas. Desde já, Pai, nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Fique na santa paz de Deus. Glória a Deus, graça e paz. Coloque a mão sobre o seu coração. Receba a bênção do Senhor nesse momento. Vamos ali, segundo o nosso querido Paulo, abençoa os irmãos de Corinto, dizendo o seguinte: quanto aos mais irmãos, fiquem felizes, encorajem uns aos outros, tenham os mesmos sentimentos, busquem a perfeição e vivam na paz, porque assim o Deus do amor e da paz estará com vocês. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, o amor de Deus Pai esteja com todos vocês, não somente hoje, mas eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Fique na santa paz de Deus.